Durante toda a infância, todo mundo na cidade sabia. Clara e Helena eram inseparáveis. As filhas do seu Agenor, dono da fazenda mais antiga da região, cresciam como se fossem gêmeas, mesmo com 2 anos de diferença. Uma terminava a frase da outra. Dividiam tudo: quarto, segredos, castigos. E o amor pelo pai era o que as unia mais forte do que qualquer coisa. A mãe, Dona Amélia, tinha falecido quando Clara ainda era pequena e Helena, com 6 anos, assumiu sem perceber um papel meio maternal. Protegia, corrigia, amava. O tempo passou, mas a cumplicidade ficou, mesmo quando Clara foi estudar fora e Helena ficou na fazenda, mesmo quando uma se casou e a outra não. Mesmo com as diferenças de personalidade, Clara sempre mais prática, urbana, inquieta. Helena mais serena, interiorana, enraizada na terra. Ainda assim, os almoços de domingo, os aniversários, os natais, tudo era celebrado com as duas de mãos dadas, rindo como nos velhos tempos, até a morte de seu Agenor. O velório foi um mar de abraços falsos e lágrimas verdadeiras. As irmãs choraram juntas, mas o silêncio entre elas começou já no cemitério. Aconteceu devagar. Primeiro foram os papéis. O advogado da família chamou as duas para a leitura do testamento. Na semana seguinte, Clara chegou pontual com olhar sóbrio e um fichário nas mãos. Helena veio com os olhos inchados, ainda de luto, mas nada as preparou para o que ouviriam. Todo o patrimônio rural, a fazenda, a casa, o gado, os tratores, tudo ficaria com Helena. Clara receberia apenas 2 apartamentos pequenos que o pai havia comprado anos atrás como investimento. Foi um choque seco. Clara não conseguiu nem reagir de imediato. Apenas encarou o papel, depois a irmã. Helena, por sua vez, estava em estado de torpor. Não sabia disso. Jurava não saber, mas o estrago já estava feito. Na cabeça de Clara não fazia sentido. Elas foram criadas iguais, lutaram iguais, amaram o pai com a mesma intensidade. Por que então aquela divisão desigual? Você sabia disso e não disse nada? Foi a única pergunta que Clara fez. Helena balançou a cabeça, mas a dúvida já estava cravada. Daquele dia em diante, tudo azedou. As mensagens diminuíram, os encontros sumiram. O que antes era carinho virou desconfiança. Clara passou a evitar a cidade. Helena se fechou dentro da fazenda. Os anos passaram e, com o tempo, a mágoa virou uma pedra no meio do peito. Nem grande o bastante para matar, mas impossível de ignorar. A família se desfez sem escândalo. Foi sumindo aos poucos, até que um nascimento reabriu a ferida. Era uma manhã fria quando Clara deu à luz sua primeira filha, Elisa. Sozinha na maternidade, com o marido viajando e a mãe morta, ela se pegou pensando em quem queria ali com ela. E, para sua surpresa, o rosto que veio foi o da irmã. Mas ela não ligou, não teve coragem. Engoliu o choro e seguiu. Criou Elisa com força e afeto, mas com um buraco escondido. 3 anos depois, em uma ida rápida à cidade natal para resolver questões do imposto de renda, Clara resolveu passar na fazenda. A filha queria ver vaca de verdade e ela cedeu. Achou que a casa estaria vazia, queria mostrar o lugar e ir embora. Mas Helena estava lá. O reencontro foi estranho. 3 segundos de silêncio antes de um abraço frio e rápido. Clara, apresentou Elisa. Helena ofereceu café. Ficaram em pé no corredor, como quem não sabe se entra ou sai. Até que Elisa saiu correndo pela varanda e gritou: "Mamãe, olha esse baú!" As duas se viraram. Era o velho baú de madeira que ficava encostado na parede da sala desde que as duas eram crianças. Ali dentro, diziam, estavam guardadas as lembranças da mamãe. Ninguém mexia. Helena se aproximou com um suspiro. "Faz anos que não abro isso." Clara, impulsiva, se abaixou e puxou a tampa. Dentro, panos de crochê, bonecas. De pano, fotos em preto e branco
e um envelope amarelado, dobrado e amarrado com barbante. Na frente, a caligrafia era clara. Para minhas filhas, leiam juntas. Clara e Helena se olharam. As mágoas, o silêncio, os anos, tudo pareceu tremer por um segundo. Você sabia disso? Perguntou Clara. Não, respondeu Helena, com a voz embargada. E pela primeira vez em muito tempo, elas sentaram lado a lado, com a carta nas mãos. Elisa, do outro lado da sala, brincava com uma boneca velha. E ali, naquele instante improvável, uma história esquecida estava prestes a mudar tudo o que elas achavam que sabiam sobre o pai, a herança e sobre si mesmas. Helena abriu o envelope com cuidado. As mãos trêmulas não sabiam se era pelo frio da manhã ou pelo calor das lembranças. Clara se inclinou para ver melhor, com o coração acelerado. Dentro havia uma folha dobrada, escrita à mão, com a mesma caligrafia firme do pai. Seu Agenor. Helena leu em voz alta. Minhas filhas, se vocês estão lendo isso juntas, é porque a vida fez o que eu não consegui, reuni-las de novo. Sei que a partilha foi injusta aos olhos do mundo, mas peço que escutem meu lado, antes de me julgarem. A decisão que tomei não foi por amor a uma, nem por desprezo a outra. Foi por medo. Medo de que vocês se separassem. A voz de Helena falhou. Clara tirou a folha de sua mão e continuou a leitura. Quando a mãe de vocês morreu, tudo o que me restou foram vocês duas. E vi ali uma coisa rara, duas irmãs que se completavam, que não precisavam de ninguém mais no mundo. Com o tempo, vi vocês crescerem, tomarem rumos diferentes, mas ainda assim ligadas. Só que um pai enxerga o que os olhos não mostram. Vi em Clara uma força que o mundo precisava, e vi em Helena um coração que precisava de chão. Clara, você sempre foi livre, destemida. Nada te prende. Helena, você sempre foi raiz, cuidadora. Essa terra é sua, não porque você mereceu mais, mas porque sem ela você se perderia. As duas ficaram em silêncio, Helena com os olhos marejados, Clara com a mandíbula travada. Dei a Clara os imóveis que garantem liberdade, e a você, Helena, a fazenda que exige cuidado. Sei que parece injusto, mas eu não sabia dividir, sem ferir. Só sabia amar. Se isso causou dor, me perdoem. Só espero que um dia, lendo isso, vocês voltem a se olhar como no tempo em que dividiam segredos no pé de goiaba. Com amor eterno, pai. Helena abaixou a cabeça. Clara olhava fixamente para a carta, mas não lia mais nada. O texto tinha terminado, e ainda assim parecia que um capítulo inteiro da vida das duas acabava de começar. Elisa, alheia à carga daquele momento, brincava com as bonecas no chão e cantava baixinho uma música inventada. Você sabia disso mesmo? Perguntou Clara, sem raiva, sem acusação, só com uma dor antiga escorrendo pela voz. Não sabia? Juro, eu achei que você fosse entender. Clara suspirou. Entender o quê? Que meu pai me deu 2 apartamentos enquanto você ficou com toda a história da nossa família? Helena não respondeu. Você ficou com a casa onde a gente cresceu, com o quarto da mamãe, com a cadeira de balanço do papai. Eu fiquei com um investimento de aluguel, que nem tem alma. A pausa entre elas foi longa, até que Helena disse: Eu também perdi, Clara. Acha que foi fácil ficar aqui vendo essa casa vazia? Lembrando de tudo sem ter ninguém para dividir? A voz dela tremia, mas não era de raiva, era de saudade. Clara engoliu seco. Você podia ter me chamado, um telefonema, uma mensagem, qualquer coisa. E você podia ter voltado. As palavras ficaram no ar, flutuando como fumaça pesada. Do outro lado da sala, Elisa se aproximou com a boneca velha nas mãos. Tia, essa boneca era sua quando era pequena? Helena sorriu pela primeira vez naquele dia. Era. Eu dormia com ela abraçada. Clara olhou para a filha, depois para a irmã, e percebeu o que a carta tentava dizer. Ali, entre mágoas e herança, ainda havia um laço, torto, ferido, enfraquecido, mas vivo.
Quer almoçar com a gente? Perguntou Helena num impulso. Clara hesitou. Olhou para o relógio, depois para a janela, depois para a filha. E então disse: se tiver arroz soltinho e frango assado, igual o da mamãe, eu fico. Helena sorriu. Não com a boca, mas com os olhos. Na cozinha, entre panelas velhas e cheiro de alho fritando, as duas irmãs começaram sem perceber a preparar algo que já estava há muito tempo esquecido. Um recomeço. O cheiro da comida invadiu a casa como um fantasma bom do passado. Alho dourando, arroz soltando no ponto certo, o frango assando devagar, com aquele tempero que só Helena sabia fazer. O mesmo que Dona Amélia fazia. Clara sentou-se à mesa, enquanto Elisa corria pelo quintal, rindo com os cachorros como se já morasse ali. Helena mexia as panelas em silêncio. Clara observava. Nenhuma das duas sabia bem como recomeçar a conversa. Era como se a presença da outra revirasse tudo. Boas lembranças misturadas com mágoas acumuladas, carinho antigo ainda vivo e feridas que nunca foram costuradas. Você lembra do dia em que a mamãe caiu do escorregador? Perguntou Clara, quebrando o gelo. Helena soltou um riso abafado. Ela ralou o joelho e mesmo assim disse que o escorregador estava errado, não ela. As duas riram. Um riso leve, meio torto, mas sincero. Você ainda tem aquela caixa com os cartões que ela fazia? Continuou Clara. Guardei tudo. Está no armário do quarto dela. Não tive coragem de mexer desde que o papai morreu. O almoço ficou pronto. Sentaram-se à mesa. Clara, Helena e Elisa, no meio das duas, batendo o garfo na mesa com impaciência de criança. Durante a refeição, o clima foi leve. A cada mordida, um pedaço da parede invisível entre elas parecia desabar. Depois, do almoço, foram até o quarto da mãe. O lugar estava do mesmo jeito. Cama arrumada, lençol florido, uma colcha de crochê em cima. Clara passou a mão pelo abajur antigo. Helena abriu o armário e puxou a caixa, uma daquelas caixas simples de sapato, com fita crepe amarelada nas bordas. Dentro, dezenas de cartões feitos à mão por Dona Amélia. Aniversários, datas comemorativas, bilhetes com orações, mensagens de bom dia. Tinha até um recado que dizia: não se esqueçam de olhar uma para a outra, mesmo quando estiverem olhando para o mundo. Elas leram em silêncio, uma por uma. Elisa dormiu na cama, abraçada com a boneca antiga. É como se ela estivesse... Aqui, sussurrou Helena. Ela nunca saiu daqui, respondeu Clara. Do lado de fora, o sol começava a se esconder. As sombras do entardecer se projetavam sobre as paredes da casa, como um abraço longo. De repente, Clara disse: Helena, eu queria te contar uma coisa. Helena se virou com atenção. Eu tentei conversar com o papai. Na época da partilha, queria entender. Fui até o advogado, pedi reunião, mas ele cancelou. Ele já estava doente, não quis falar comigo. Achei que ele estava me afastando de propósito. E você achou que eu estava junto nisso? Sim. Eu me convenci de que você sabia, que tinha concordado, que me deixou de lado como se eu não fizesse parte da história da gente. Helena olhou para a irmã com os olhos marejados. Eu nunca faria isso, nunca. Você é a outra metade do que eu sou. As palavras quebraram algo dentro de Clara. Não foi bonito, foi real. Chorou sem vergonha, sem maquiagem, sem filtro. E Helena chorou também. Choraram como se estivessem lavando os anos de silêncio com lágrimas guardadas em caixas mais velhas que o tempo. Foi ali, naquele quarto com cheiro de lavanda e saudade, que as irmãs se reencontraram de verdade. Quando a noite caiu, Clara avisou: vou voltar amanhã. Quero mostrar a Elisa como é ver as estrelas daqui. Você pode dormir aqui se quiser. O quarto de visitas ainda tem as colchas da mamãe. Clara hesitou, mas depois respondeu: se você prometer que faz aquele chá de capim-cidreira, eu fico. E Helena respondeu: prometido. E ainda te dou um cobertor quentinho. Na varanda, com xícaras fumegantes nas mãos, elas ficaram em silêncio olhando o céu.
Não precisavam dizer mais nada. Algumas reconciliações não acontecem em palavras. Acontecem no que sobra, quando o amor não morre, só adormece. E naquela noite, entre grilos, cheiro de terra e luz de lamparina, Clara e Helena voltaram a ser irmãs na essência, na dor e principalmente no perdão. O dia seguinte amanheceu, com o céu limpo, o chão úmido do sereno e o cheiro de pão assando no forno a lenha. Clara acordou antes do sol nascer. Caminhou descalça até a varanda, sentiu a madeira fria sob os pés e respirou fundo o ar da fazenda. Tinha esquecido como era aquilo, a paz. O silêncio que não sufoca. Helena já estava na cozinha, mexendo o café na chaleira. Você ainda acorda cedo igual o papai, disse Clara, entrando com um sorriso. E você ainda dorme com a boca aberta, respondeu Helena brincando. Riram. Daquelas risadas simples, que só existem entre irmãos que já se feriram, mas decidiram não carregar mais espada. Elisa acordou em seguida, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e a boneca velha nos braços. Bom dia, titia. Helena se abaixou e a abraçou forte. Bom dia, minha flor. Depois do café, passaram a manhã remexendo caixas e armários. Clara encontrou fotos antigas, cartas do pai para a mãe, bilhetes escondidos. Em uma das caixas, acharam um caderno de capa dura com anotações do seu Agenor. Nele, contas da fazenda, reflexões sobre os anos que se passaram e um trecho que Helena leu em voz alta, com os olhos marejando. Tenho medo de morrer e deixar as meninas brigadas. Porque se tem coisa que mata antes da morte, é o silêncio entre irmãos. As duas ficaram em silêncio depois disso. Um silêncio diferente. Um silêncio de aceitação, não de afastamento. Na hora do almoço, Clara tomou a decisão. Helena, quero te propor uma coisa. Diga. Vamos dividir tudo. Helena franziu a testa. Como assim? A fazenda, os imóveis, tudo. A gente volta para o cartório e refaz a partilha. Eu sei que o papai fez do jeito dele, mas agora é a gente quem cuida da história. Helena balançou a cabeça. Não precisa, Clara, de verdade. Precisa sim. Não é pelo dinheiro, é pelo que a gente perdeu tentando proteger o que era nosso. Se a gente dividir tudo, não tem mais lados, só tem nós. Helena não respondeu, apenas estendeu a mão. E Clara segurou. Foram ao cartório. Na semana seguinte, reabriram o inventário, assinaram juntas. Saíram de lá mais leves. A cidade comentou, gente torceu o nariz. Teve quem dissesse que era loucura. Mas quem viveu a dor entende o valor da cura. Com o tempo, Clara passou a visitar mais. Elisa correu pela fazenda como se tivesse nascido ali. Plantou árvore com a tia, aprendeu a colher ovos com a mão e a diferenciar sapo de rã. Helena, por sua vez, redescobriu a cidade. Foi visitar Clara, foi à escola da sobrinha, entrou num cinema pela primeira vez em 10 anos. A vida voltou a ser ponte, não muro. Um dia, Clara levou um porta-retrato com a foto das duas ainda crianças, em cima do pé de goiaba. Helena colocou na sala, ao lado da cadeira de balanço do pai. Essa foto é nossa carta agora, disse. E Clara completou. É nosso testamento vivo. Anos depois, quando Elisa já era mocinha, fez uma redação na escola. O tema era família. Ela escreveu. Família é quando duas pessoas que se amam, mesmo brigadas, encontram um jeito de voltar a se olhar. A minha mãe e a minha tia me ensinaram isso. Elas herdaram mais do que bens, herdaram uma a outra de volta. E não havia assinatura mais bonita para uma história que começou com divisão, mas terminou em reconexão. Porque no fim, herança de verdade é o que a gente decide não deixar morrer. Fim.